e hoje vamos trabalhar com textos em JavaScript. Antes de começar, gostaria apenas de lembrar que essa é mais uma aula do curso gratuito de Lógica de Programação da Desenvolve. E que, se você ainda não viu as aulas anteriores, aqui na descrição você encontra uma playlist completa, com todas as aulas. Vamos dar uma olhada no código que fizemos na aula anterior? Bom, o código que fizemos na aula anterior é esse aqui. Ele é de um sistema que é um educador financeiro. Só relembrando o comportamento desse sistema, a gente pergunta quanto o usuário consegue guardar por mês e a gente mostra para ele quanto ele vai conseguir guardar no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Eu vou rodar aqui o código para a gente ver ele funcionando. Então ele pergunta para o usuário quanto ele consegue guardar por mês. Eu vou colocar aqui um usuário que guarda R$250 por mês, por exemplo. E ele mostra para a gente primeiro o valor do aporte mensal aqui, depois ele mostra 3.000, 6.000 e 9.000. Esses valores de 3, 6 e 9 mil reais são os valores que ele vai conseguir guardar no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Bom, nós que escrevemos o sistema sabemos desse comportamento, dessa regra, mas um usuário que não conhece o sistema ainda, que está usando ele pela primeira vez, provavelmente não vai conseguir entender o que esses números querem dizer. Nessa aula, o que faremos é melhorar a usabilidade desse nosso sistema e mostrar umas mensagens mais amigáveis para o usuário, explicando o que significam esses números 3, 6 e 9 mil reais que a gente acabou de ver agora. Bom, primeiro eu vou mostrar o sistema rodando da maneira como seria melhor a experiência do usuário. Ficaria mais ou menos assim. Então a gente pergunta quanto o usuário quer guardar por mês, eu vou colocar aqui um aporte de R$150, por exemplo. E aí, na primeira mensagem, ele mostra aqui para o usuário, o valor do seu aporte é de R$150. Na segunda mensagem, ele mostra, ao fim do primeiro ano, você vai ter guardado R$1.800. Olha só, antes ele mostrava somente o número 1.800 aqui. Dessa maneira, fica mais fácil para o usuário entender o que esse número significa. E ele vai fazer a mesma coisa para os demais. Ó. Ao fim do segundo ano, você vai ter guardado R$3.600. Ao fim do terceiro ano, você vai ter guardado 5.400. Então, esse aqui é o nosso objetivo. A gente quer fazer o nosso sistema se comportar dessa maneira. Bom, vamos então tentar fazer o nosso sistema se comportar dessa maneira, usando tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos lá? Bom, esse aqui é o código que a gente escreveu até o momento. Então, vamos mudar um pouquinho esse código aqui para tentar fazer ele mostrar a primeira mensagem. Aquela que diz qual é o valor do aporte mensal do usuário. Então ficaria mais ou menos assim, ó. O valor do aporte mensal é de... Opa! Tá errado aqui o E. O valor do aporte mensal é de... E aí ele coloca aqui o valor do aporte mensal. Vamos testar então esse comportamento? Vamos ver se dá tudo certo aqui no nosso sistema. Eu vou dar um Enter aqui. E olha só, a primeira coisa que aconteceu foi um erro de sintaxe. Então lembrando, um erro de sintaxe quer dizer que a gente não respeitou as regras da linguagem JavaScript. Tem alguma coisa errada. É a mesma coisa quando a gente tem um erro de sintaxe em português. A gente escreveu uma palavra errada. Aqui, a gente escreveu o nosso código de uma maneira que o JavaScript não consegue interpretar. Bom, vamos olhar um pouquinho o nosso código aqui para entender o que foi que aconteceu. Olha só, aqui em cima, quando a gente tentou usar um texto, a gente foi lá e colocou esse texto entre aspas duplas. Já aqui embaixo, o nosso texto não está com aspas duplas, ele está diretamente dentro do parêntese. Toda vez que a gente vai trabalhar com textos em JavaScript, a gente precisa colocar esse texto entre aspas duplas. Legal? Dessa maneira aqui, olha aqui, ele até mudou de cor. Dessa maneira aqui, o JavaScript consegue entender que isso que a gente está colocando dentro da mensagem de alerta é um texto e que ele deve exibir esse texto para o usuário. Tá? Mas vamos ver como é que esse sistema está se comportando agora. Ele pergunta o valor do aporte mensal. Olha só, o sistema rodou. Já não deu mais nenhum erro de sintaxe como havia acontecido antes. Eu vou colocar aqui um usuário que consegue guardar R$120 por mês e dar um OK. Mas olha só como ficou o nosso texto. O valor do aporte mensal é de
E ao invés de mostrar o valor do aporte mensal, ele simplesmente escreveu aqui aporte mensal, ao invés de colocar o valor de R$120 que o usuário acabou de digitar. Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui dentro do nosso código? Eu vou continuar, ele vai mostrar aqui os valores. E olha só, a gente colocou todo esse texto aqui dentro de aspas duplas. A gente está dizendo que tudo isso aqui é um texto. O JavaScript ele entende tudo isso como um texto e mostra exatamente da maneira como a gente escreveu aqui dentro das aspas duplas. O JavaScript não sabe que ele tem que pegar esse aporte mensal e trocar pelo valor do aporte mensal que a gente definiu aqui em cima. Ele não sabe que ele tem que ir dentro do armário e retirar o valor do aporte mensal que a gente salvou lá dentro. Ele não sabe ler o valor dessa variável. Isso porque está tudo dentro de aspas duplas. Então a gente precisa que esteja dentro de aspas duplas todo o restante, menos a parte da variável. E aí ele vai conseguir buscar isso dentro do armário, dentro do valor que a gente salvou dentro dessa variável. Tá, vamos tentar alterar aqui então o nosso código e ver como é que ele se comporta. Olha só, eu vou colocar dentro das aspas duplas o texto, ok? E aquilo que é variável, que é aporte mensal, eu vou colocar aqui fora do texto. Então o que eu estou querendo aqui é que ele mostre para mim esse texto e logo depois ele mostre o valor da variável. Eu vou dar um Enter aqui e vamos ver o que vai acontecer com o nosso código. Olha só, mais uma vez a gente teve um erro de sintaxe, o que significa que a gente escreveu alguma coisa errada na linguagem JavaScript. O JavaScript não conseguiu interpretar o nosso código. Isso acontece por um motivo bem simples. A gente não pode simplesmente colocar uma variável do lado de um texto e esperar que o JavaScript junte os dois. A gente precisa, para juntar coisas com textos em JavaScript, usar o mais, usar esse operador mais. Então assim ele vai pegar o texto que está vindo aqui e vai juntar com o valor aqui do aporte mensal. Basicamente o que ele está fazendo aqui a gente chama de concatenação de strings. Então a gente concatenar significa juntar. A gente está juntando o texto com o valor que está dentro da variável aporte mensal. Vamos rodar mais uma vez o código e ver como é que ele se comporta agora? Olha só, já não deu mais nenhum erro de sintaxe. Eu vou simular aqui um usuário que consegue guardar R$130 por mês e vou dar um OK. Olha só, o valor do aporte mensal é de 130. Então reparem que agora ele foi lá dentro da variável aporte mensal e recuperou o valor que a gente armazenou dentro dessa variável. O valor que a gente guardou lá dentro do armário com a etiqueta aporte mensal. Usando o operador mais, a gente consegue juntar um texto e o valor de uma variável. Eu vou dar um OK aqui para ele continuar no nosso código. Mas reparem que ainda está faltando a gente mudar essas mensagens de alerta aqui embaixo, né? Por enquanto ele mostra qual é o valor do aporte mensal, fica claro para o usuário essa primeira mensagem de alerta, mas as outras 3 mensagens aqui não estão tão claras ainda para o usuário, né? A gente está simplesmente mostrando o valor que ele vai acumular no primeiro, no segundo e no terceiro ano. A ideia é que a gente melhore essas mensagens também para que o usuário entenda o que esses números significam. Bom, conforme o que a gente aprendeu aqui, a gente precisa fazer o texto ficar dentro de aspas duplas. Então o texto é esse aqui, ó, ao fim do primeiro ano, você vai ter guardado. E aí a gente mostra aqui o quanto ele guardou no primeiro ano, né? O aporte mensal que ele faz vezes 12 meses. Lembrando, para a gente juntar o texto com o resultado dessa conta aqui, a gente vai usar o mais. Legal? E vamos fazer a mesma coisa aqui para as demais mensagens de alerta. Então olha só, para a segunda eu só vou trocar aqui o texto dizendo que ao final do segundo ano você vai ter guardado tanto. E vou fazer a mesma coisa aqui para o terceiro, dizendo que ao final do terceiro ano o usuário vai ter guardado o valor do aporte mensal vezes 36 meses. Legal? Vamos executar aqui o nosso código e ver como é que ele está se comportando agora. Olha só,
diga o quanto você pode guardar por mês. Eu vou simular aqui um usuário que guarda R$180 todo mês. E aí ele mostra a primeira mensagem, o valor do aporte é de R$180. A segunda mensagem agora fica mais claro para o usuário o que é que ela quer dizer. Ao fim do primeiro ano, você vai ter guardado R$2.160. Ao fim do segundo ano, você vai ter guardado R$4.320. Ao fim do terceiro ano, você vai ter guardado R$64.080. Bom, eu vou limpar aqui o código que a gente acabou de fazer para a gente falar de um assunto bem importante. A gente usou o sinalzinho de mais, o operador de mais, para juntar duas coisas. Então eu vou juntar mais duas coisas aqui. Eu vou juntar dois textos. Então eu vou escrever aqui, ó, olá, olá, espaço, Iago. Então como a gente já viu, o sinal de mais pode ser usado para juntar duas coisas. Nesse caso aqui, ele está juntando dois textos. A gente pode também juntar, ao invés de dois textos, a gente pode juntar um texto e um número. Então olha só, eu vou colocar aqui Olá 2021. Ele mostra pra gente aqui Olá e o número 2021. Legal? Agora, o que acontece se ao invés de um texto e um número, a gente estivesse tentando mostrar dois números aqui, ó. Então eu vou colocar 1 mais 2021. Olha só, ele mostrou pra gente 2022. É bem importante que a gente entenda o comportamento desse operador mais aqui em JavaScript. Sempre que a gente tem um texto mais alguma coisa, ele vai juntar o texto com a outra parte. Então podem ser dois textos, pode ser um texto e um número. Um texto mais qualquer outra coisa, ele vai concatenar, juntar as duas coisas. Agora, se a gente tiver dois números, ele vai somar os dois números. Então esse operadorzinho mais, ele tem dois comportamentos dentro da linguagem JavaScript. E é bem importante a gente conhecer esses dois comportamentos dele para não causar erros no nosso sistema futuramente. E aí, gostou de aprender sobre textos em JavaScript? Deixe um comentário se você ainda tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. Aqui na descrição você também encontra uma playlist com todas as aulas desse curso. Na próxima aula, vamos praticar tudo o que aprendemos até agora, com exemplos bem legais e com funcionalidades mais interessantes. E se você ficou até aqui, é porque gostou desse vídeo. Então deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Obrigado!